Olá pessoal, vamos então para mais uma análise microbiológica e a análise de hoje é de Bacillus cereus. Muitas vezes a gente se refere à análise de Bacillus cereus como análise de bactérias do grupo de Bacillus cereus, justamente porque é difícil identificar, diferenciar as espécies que são muito parecidas, né? Então a gente fala em grupo do Bacillus cereus, reunindo algumas espécies ali muito semelhantes com o Bacillus cereus. É uma espécie patogênica, tá, pessoal? Então é bastante interessante e perigosa, né? Porque ela pode produzir algumas enterotoxinas que também vão causar algum efeito bem grave, podendo causar algum efeito bem grave quando a gente ingere, tá? Então, falo das características aqui que a gente já está acostumado, né? Com algumas bactérias. São bacilos, então aqui a gente pode ver na imagem, né? São bastonetes gram-positivas, então vão corar de vermelho ou rosa na coloração de gram, também anaeróbios facultativos e esporogênicos. Então aqui, essas duas características, a produção de toxinas e também a capacidade de produzir esporos de resistência, fazem com que esse poder de virulência, né, de perigo dessa espécie aumente, porque elas conseguem, em algumas condições adversas, virar esporo, né, produzir esporo e resistir a condições adversas. Então elas podem viver num ambiente com pouco alimento, é muito comum Bacillus cereus no solo, em lugares desidratados, porque elas podem resistir mesmo pela produção desses esporos de resistência. E em condições adequadas, favoráveis, elas podem também produzir toxinas que podem ser bastante prejudiciais para a gente. Então, obviamente, elas estão relacionadas com algumas intoxicações alimentares, tá? Que podem ser, né, de grau leve, médio ou até grave. E também são relacionadas com infecções oportunistas para aquelas pessoas que já estão imunodeprimidas também, com uma dose infectiva, né, dessas bactérias relativamente pequena. E a gente pode classificar em dois tipos de síndrome os sintomas que são causados pela Bacillus cereus. Na síndrome diarreica, a gente tem a ingestão de alimentos com as células de bacilos. E lá dentro do intestino que as bactérias vão produzir toxinas que podem então causar diarreias, dores em algumas horas após que você ingere aquele alimento. Já a síndrome hemética, ela é mais grave. A gente tem a ingestão de alimentos com a toxina. Não necessariamente as células estão presentes ali naquele alimento. Pode ser que em algum processamento elimine as células de Bacillus cereus, mas a toxina mais resistente pode ficar no alimento. E daí, de uma maneira bem mais rápida, em questão de meia hora, os sintomas mais graves já podem aparecer. Geralmente um ataque bem agudo, assim, de náuseas e vômitos. E por que tem esses cereais, né? Já vem o nome Bacillus cereus, porque eles estão realmente relacionados com alimentos vegetais. Por isso o arroz, bastante frequente a relação de arroz com Bacillus cereus, né? Então, muito importante porque a gente faz parte da nossa alimentação vários tipos de cereais e o arroz principalmente, né, pessoal? Então aqui a gente tem já direto a análise. Muita coisa a gente já conhece, eu vou passar rapidão para não ficar um vídeo muito longo. Nós vamos misturar a nossa amostra de alimentos com a água peptonada, da mesma maneira que estamos fazendo algumas análises. Essa água peptonada é a 0,1%. Também procedemos às diluições seriadas, como já conhecemos, e fazemos um plaqueamento em superfície. Então esse meio de cultura que a gente usa, podem ser outros também, mas o meio mais clássico é esse meio que a gente chama de MIP, que é agar-manitol gema de ovo polimixina, tá? Então, ele já tem que estar solidificado na plaquinha e aí a gente vai inocular 0,1 ml de cada diluição e espalhar com a alça de Drygalski. Aqui, pessoal, para você que já assistiu a aula de Staphylococcus, a gente tem um meio de produzir esse meio de cultura aqui muito semelhante com aquela maneira que a gente produziu o meio de cultura Bar-Parker, lá para Staphylococcus. Nós também temos uma base do meio que a gente produz e autoclava, e depois
a gente adiciona alguns ingredientes nessa base para fazer o meio de cultura completo. Os ingredientes aqui, principalmente para explicar, né, a função, o manitol, ele não é hidrolisado, a gente não faz parte do metabolismo natural de Bacillus cereus. Então, essa não hidrólise proporciona a formação de um halo róseo. A gente vai ver uma borda bem rosa, de acordo com, né, essa capacidade de não hidrolisar o manitol por essa bactéria, por esse grupo de bactérias. Da mesma maneira que para Staphylococcus eu expliquei, também ele produz a enzima lecitinase que vai reagir com a gema do ovo, que tem a substância chamada lecitina. Então essa hidrólise do ovo também é acusada aqui dessa reação de Bacillus cereus. E a gente usa a polimixina B, ela é um antimicrobiano, então ela vai inibir outras bactérias para favorecer apenas que o Bacillus cereus fique, né, cresça naquele meio de cultura. Então é um meio de cultura bem clarinho, assim, um amarelinho meio rosado, bem clarinho, tá? E daí a gente vai fazer o quê? A incubação dessas placas, né? Geralmente a gente incuba essas placas viradas, né? Sempre quando a gente incuba a bactéria, a gente vira as placas para a respiração, o vapor de água não influenciar na diluição, não interferir no meio de cultura. A gente a gente vira essas placas e coloca na estufa, nesse caso aqui por 24 horas a 30 graus, tá? E depois a gente vai escolher, como já estamos acostumados, placas com 10 a 100 UFC. Então você vai escolher a diluição que permitir esse número aqui, essa faixa de colônias, tá? Olha só como elas ficam bem características, elas ficam bem grandes, diferente das que a gente tem visto nas aulas passadas. Essa característica, então, aqui, ó, rosa, né, de não hidrolisar o manitol, então é bem característico de bacilos mesmo. Pessoal, segundo a IN60, a gente já vai contabilizar, fazer aquela conta, aquele cálculo que a gente já aprendeu e expressar esse resultado como Bacillus cereus presuntivo. Essa palavra presuntivo a gente já viu em algumas aulas passadas, significa suspeito. Então aqui a gente não tem necessariamente a obrigação de expressar o resultado com a espécie Bacillus cereus confirmada. Não são necessárias aquelas provas bioquímicas. Então a legislação atual já nos permite dar o resultado dessa maneira aqui. Contou as placas, fez o cálculo como a gente já sabe e expressa o resultado assim em Bacillus cereus presuntivo. É dessa maneira que aparece na IN60, com a palavrinha presuntivo. Por grama, se o seu alimento foi sólido, ou por ml, se o seu alimento for líquido. Tá? Aqui eu tenho as séries bioquímicas possíveis, não termina nesse slide, tem mais coisa aí para baixo, só para vocês verem, né, como seria possível se a gente tivesse a curiosidade ou a necessidade de confirmar Bacillus cereus, ou ainda de diferenciar espécies. Lembra que eu falei que Bacillus cereus a gente pode dar o nome a um grupo de espécies? É possível fazer alguns testes para então diferenciar as espécies do grupo Bacillus cereus através de várias reações bioquímicas, mas eu não vou explicar aqui também. No material complementar que eu vou mandar para vocês tem essas séries bioquímicas completas aqui, tudo que tem para baixo, né? Mas o resultado final a gente já expressa, como eu falei anteriormente, por Bacillus cereus presuntivo, certo? É isso, pessoal. Cuidado, então, principalmente com aquele arroz que depois de um almoço, né, a gente costuma deixar ele cozidinho ali em cima do fogão e não guarda, não armazena rapidamente, ou até num buffet, né, que o arroz fica muito tempo naquela temperatura agradável para as bactérias, né, 30, 40 graus, ele é muito perigoso, inclusive podendo a Bacillus cereus ali produzir toxinas, né, tem até uma síndrome que ficou chamada, né, de síndrome do arroz frito, bastante relacionado pela intoxicação alimentar por Bacillus cereus. Cuidado, então, a não armazenar o arroz depois de cozido, tá bom? Para não ter perigo. Até mais, eu volto depois com mais uma análise microbiológica.